Abra comigo a sua palavra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo de número 14. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, pelos irmãos, que confiam e acreditam, no nosso chamado. E eu louvo a Deus mesmo por esses irmãos, pela igreja de Deus, que estão sempre orando por mim, pela minha família. Muito obrigado. Agradecer também ao pastor por essa confiança. Estou alegre de estar aqui, podendo estar cumprindo o meu dever, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, que pregar o evangelho é um dever de todo cristão. Então abra comigo, Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Versículo 4, capítulo 1 de Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Amém. Senhor, quero te agradecer, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, por estar aqui, Senhor, reunido com a sua igreja. Eu sei, Deus, que só o Senhor mesmo para nos trazer a este lugar, só o Senhor, ó Deus, para transformar as nossas vidas, mudar o nosso entendimento, ó Pai, e também o nosso coração. Muito obrigado por cada vida que se encontra aqui, cada vida que me ouve nessa noite, Pai, que seja abençoada pelo Senhor, que seja tocada pelo Teu Espírito, que seja renovada, que passam a dar valor, meu Pai, um valor imensurável ao Evangelho, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que nós não vamos encontrar salvação em nenhum outro nome, Senhor, a não ser no nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Pode se assentar. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreve esta carta quando ele está preso, a sua primeira prisão em Roma. Paulo, ele vai escrever a carta de Paulo aos Efésios. E por que Paulo está preso? Paulo está preso porque ele prega a verdade. Paulo está preso porque ele prega a liberdade. Paulo está preso porque ele mesmo diz que o evangelho é a palavra da verdade. Um homem que
que foi preso por pregar a liberdade, mas mesmo sendo preso, continua pregando a liberdade, porque ele está preso em cárcere, mas se sente o homem mais livre do mundo. Ele está preso, está lá por causa de pregar a liberdade, mas mesmo assim, olhando para o cárcere, olhando para os soldados, olhando para talvez o exército que o cercava, ele se sentia livre, porque ele estava em Cristo. E esta carta de Paulo aos Efésios, ela é um pouco diferente de outras cartas também escritas pelo apóstolo Paulo. Ela é considerada uma carta pastoral, uma carta do coração do pastor Paulo para o coração da igreja, o coração da eclesia, o coração da assembleia, o coração do povo de Deus, a congregação dos santos. Esta carta é considerada uma carta pastoral, onde Paulo ele está mostrando realmente a teologia da igreja, o coração de Paulo, o que Deus quer realmente para a igreja. Esta carta ela é direcionada aos Efésios, mas Paulo tem a certeza que esta carta vai ser lida nas demais igrejas, que estavam ali situadas na região da Ásia. E é interessante que os versículos que nós lemos do capítulo 1 desta carta, do versículo de número 3 ao versículo de número 4, é também conhecido como o Cântico de Paulo. É Paulo dando um cântico a Deus, mostrando, se nós repararmos, por 3 vezes ele vai citar para o louvor da glória de Deus. Paulo está aqui mostrando como está o seu coração para a igreja. Ele está se sentindo abençoado. Ele se sente, mesmo estando preso, mesmo estando em cárcere, o homem mais abençoado do mundo. Ele se sente o homem mais abençoado na face da terra, mesmo estando em cárcere, mesmo estando preso injustamente. E Paulo, ele vai descrever por que ele se sente assim tão abençoado. Ele vai também querer que os irmãos passem a pensar assim, que o povo de Deus que está em Cristo é o povo mais abençoado na face da terra. E pensando, meditando neste versículo, eu fiz uma pergunta a algumas pessoas: você é abençoado? Pergunta esse irmão que está do seu lado: você é abençoado? Eu fiz essa pergunta a alguns irmãos e algumas pessoas me responderam. Na verdade, são irmãos, mas são pessoas que... Eu fiz perguntas para pessoas católicas, pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que estão na igreja, em outras igrejas, e alguns me responderam assim. Uma mulher me respondeu assim: eu sou abençoada, pois já recebi muitos milagres em minha vida. O outro homem me respondeu: eu sou abençoado, pois não faço mal para ninguém, procuro andar certinho. O outro me respondeu, um jovem: eu sou abençoado porque não era para mim estar aqui falando com você. Ele me respondeu assim: porque eu fui curado. Desde a minha infância eu venho tratando problema nos rins e eu fui curado. E o outro me respondeu, esse aqui está afastado do evangelho, mas Deus vai renovar ele: eu sou abençoado porque Deus me dá a oportunidade de seguir em realizar os meus sonhos. E por último, uma jovem de uma igreja, eu perguntei para ela, ela disse assim: eu sou abençoado porque eu tenho vida e eu tenho saúde. E é lógico, irmãos, que olhando para essas respostas, nós podemos considerar que são respostas certas. Pessoas que se sentem gratas a Deus por algumas coisas que vieram até a sua vida.
Só que se nós ecoarmos essa pergunta aos diversos lugares do mundo, muitas pessoas vão responder esta pergunta olhando para si mesmo. Muitas pessoas vão responder esta pergunta olhando para as suas boas condições de hoje. Muitas pessoas vão responder desta forma: eu sou abençoado porque eu recebi um milagre. Eu sou abençoado porque eu vivo uma vida de paz. Uma vida de paz. Mas sabemos que uma verdadeira vida de paz é somente em Cristo. Não há paz para mim, paz para você fora de Cristo Jesus. O resto é enganação. Não existe paz no dinheiro. Não existe paz na própria saúde. Não existe paz em você estar em um ambiente legal. Só existe paz em Cristo Jesus. Só existe paz nele. Ele mesmo diz: eu vos dou a paz. Não a paz não a vos dou como o mundo dá. Então só existe a verdadeira paz em Jesus Cristo. Muitos vão dizer: eu sou abençoado porque eu vivo uma vida sem problemas. Muitos vão dizer: eu sou abençoado porque eu vivo uma vida próspera. Só que é um erro, irmãos, nós pensarmos, nós nos sentirmos abençoados olhando para nós mesmos, para as nossas boas condições. Eu anotei aqui para mim não esquecer. O cristão verdadeiro, para se sentir abençoado, ele olha para Cristo. Muitas pessoas, para se sentir abençoado, olham para si mesmo, olham para as suas boas condições, mas o cristão verdadeiro, para se sentir abençoado, ele olha para Jesus. Quantos cristãos estão sendo distraídos por bênçãos materiais, esquecendo que em Cristo já receberam bênçãos espirituais? Pessoas estão sendo distraídas ao longo da caminhada por bênçãos materiais, por causa de bênçãos materiais. Olham para si e dizem: eu sou abençoado porque está olhando no horizontal, está olhando para o que tem de material. Mas nós, para nos sentirmos verdadeiramente abençoados, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Ele é a verdadeira fonte de bênçãos para mim e para você. Ele é a verdadeira fonte de riquezas para mim e para você, irmãos. O homem carnal, eu anotei que o homem carnal corre atrás de bênçãos materiais. O homem em Cristo já tem bênçãos espirituais. O homem que anda segundo a vontade da carne, e a Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele quer mostrar para nós, irmãos, que todo homem que ouviu e passou a crer no Evangelho, na palavra da verdade, ele já tem bênçãos espirituais sobre a sua vida. Bênçãos que ninguém pode tirar de você, irmãos. O apóstolo Paulo está se sentindo desta maneira. E é tão interessante nós pensarmos que Paulo, ele está se sentindo abençoado dentro de um cárcere e trazendo esta bênção para a igreja de uma forma assim única. Porque nós não podemos de maneira nenhuma ligar bênção só com o material, porque tem pessoas aqui que vão ter carros, mas tem pessoas aqui que não vai ter nenhum carro. Tem pessoas aqui que vão morrer enfermas, mas tem pessoas aqui que quando tiver enfermidade vão ser curadas. Então nós sabemos, irmãos, que as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso, mas sabemos, irmãos, que tudo
de bom que nós recebemos para esta vida é só para um fim: glorificar a Deus. Se um dia você esteve uma enfermidade e foi curado, é para glorificar a Deus. Se um dia você veio para a igreja a pé, hoje vem de carro, é para glorificar a Deus. Se um dia você estava sozinho, abatido, triste, hoje você é rodeado de pessoas boas, é para glorificar a Deus. Somente por causa disso. Mas a verdadeira fonte, a verdadeiro ânimo que você tem que te dizer, se você der essa resposta a alguém, se você é abençoado, você tem que dizer: eu sou porque eu tenho Cristo na minha vida. Eu sou abençoado porque Cristo me alcançou. E Paulo vai citar algumas dessas bênçãos espirituais. Ele vai citar algumas dessas bênçãos espirituais. Existem muitas aqui, mas eu quero falar de 3 bênçãos espirituais que Paulo vai citar, que nós fomos abençoados em Cristo. A primeira bênção está no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. A primeira bênção: Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, que não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer na face da terra, não há quem busque a Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos, mas lá em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, Jesus vai dizer: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que veio te buscar através de Jesus Cristo. Foi Deus que veio salvar a sua vida, perdoar os seus pecados através de Jesus Cristo. A primeira bênção, irmãos, é esta: que se você pensar qual foi o dia verdadeiramente que você decidiu para Jesus, você vai entrar talvez em contradição. Você vai pensar assim, talvez você vai tentar explicar, mas você vai, no final vai dizer: ah, foi Deus mesmo que me escolheu, não tinha como, irmãos. Foi Ele que te escolheu. Ele te escolheu através do seu Filho amado Jesus Cristo, irmãos. Não havia como, não havia ninguém. A Bíblia diz que nós fomos achados por um Deus que nós não estávamos procurando. Então, se um dia você se sentir não abençoado, você pode dar essa resposta para Satanás: eu sou abençoado porque Deus me escolheu. Eu sou abençoado porque Deus me escolheu. Eu estar aqui hoje, irmãos, eu nunca imaginei esse dia, eu nunca sonhei. Para mim eu não merecia o perdão de Deus, não. Nunca imaginei quantas das vezes eu chorei em sair das drogas, em sair da bebida. Quantas das vezes eu até planejei, eu vou para a igreja, mas não conseguia, irmãos. Mas teve um dia que alguém falou assim: Josimar, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu agarrei aquilo ali, irmão. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Fala assim com o seu irmão que está do seu lado: você é abençoado, porque Deus te escolheu. Ele veio te buscar. Ele veio buscar aquele que estava perdido, amém? Ele veio buscar aquele que estava perdido, aquele que estava andando inerrante, que estava andando como uma ovelha sem pastor. Ele veio nos buscar, amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. A segunda bênção aqui espiritual escrita por Paulo está no versículo 7. Ele vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão
dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, você já imaginou que todos os seus pecados foram perdoados? Em Cristo Jesus, irmãos, você está perdoado. A Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os defende, quem os justifica. E nele nós temos a redenção. Eu estava estudando um pouco sobre a redenção. É como se eu tivesse uma propriedade e eu perdesse aquela propriedade, o direito de morar ali, mas alguém da minha família poderia comprar aquela propriedade de novo, né? Se eu tivesse endividado, aí eu perdesse, mas alguém da minha família ia lá, pagava a minha dívida e devolvia a minha morada. Olha a redenção. Se você estava separado de Deus, irmãos, nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos longe de Deus, longe do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele nos deu a redenção. Ou seja, nós não tínhamos acesso nenhum ao Pai, mas o Pai, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que você e eu tivesse acesso a Ele novamente. Isso é a redenção. Esta é a verdadeira bênção espiritual para a igreja. Esse era o verdadeiro triunfo da igreja. Essa é a verdadeira motivação da igreja. Essa tem que ser a verdadeira motivação para mim e você estar aqui. Nós estávamos falando sobre evangelismo e eu falei para eles: se vocês só falarem assim, ó, Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, você já evangelizou. Você já evangelizou. Fala aí o seu pecado, qual que é? Você matou, roubou, adulterou, se arrependa. Jesus te perdoa. Esse é o evangelho, irmãos. Olha só a redenção. Eu anotei aqui alguns versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Ele nos resgatou, irmão. É por isso que nós devemos vir à igreja, é por isso que nós devemos colocar a mão no arado, é por isso que nós devemos congregar, porque Ele nos resgatou, Ele nos tirou do domínio das trevas, Ele nos trouxe para o domínio para o reino do Filho, do seu Filho, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos, irmãos. Todos pecaram. Nós estávamos carentes da glória de Deus. Nós estávamos separados, destituídos da glória de Deus. Só que foi de graça, irmão. Não te custou nada ter o perdão do seu pecado. Não custou nada para você ter o perdão do seu pecado. Então, se alguém um dia te perguntar se você é abençoado, você fala: eu sou, porque Deus redimiu os meus pecados, porque eu sou perdoado nele. Eu anotei mais um aqui, Salmo 71, versículo 23. Ao cantarem teus louvores, exultarão de alegria meus lábios, a minha alma que resgatastes. Irmãos, a coisa mais gostosa é ser grato, porque Deus perdoou os nossos pecados. Ninguém mais poderia perdoar os seus pecados. Ninguém mais poderia cancelar a escrita da dívida que estava sobre nós, mas Ele sim cancelou, cravando naquela cruz, irmãos. Lucas capítulo 1, versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja Deus, irmãos. Você
está perdoado em Cristo Jesus. Você está perdoado. É por isso, irmãos, que nós devemos gemer. É por isso que nós devemos chorar pelos nossos pecados. É por isso, se um dia nós pecarmos, aquilo tem que nos incomodar. Aquilo tem que vir como um punhal em nosso peito. Nós temos que sentir. Você tem a redenção dos seus pecados, irmãos. O Senhor te juntou com Ele. E eu quero falar do terceiro. Está no versículo 13 e 14. Aleluias. Você é abençoado? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Irmãos, Deus ministrou essa palavra no meu coração porque muitas pessoas estão dentro da igreja e não se sentem abençoadas. Muitas pessoas, irmãos, estão sendo enganadas a olhar para o material, a olhar para este mundo. E Paulo vai dizer que se nós que estamos em Cristo esperamos só este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Muitas pessoas estão dentro da igreja abatidas. Muitas pessoas estão perdendo a alegria porque não se sentem abençoados, porque estão olhando para o material, irmãos. Se alguém um dia te perguntar, guarde no seu coração, se você é abençoado, você vai dizer: eu sou abençoado porque eu estou em Cristo. Eu conheci a Cristo. Quando nós entendemos que Cristo é em nós, é a esperança da glória, irmãos, nós não somos forçados a nada. Você não é forçado a estar aqui. Você não está aqui para agradar ao homem. Você não faz algo para Deus para agradar ninguém. Você entendeu, irmãos, como eu não vou servi-lo? Como eu não vou adorá-lo? Se Ele me redimiu, se Ele me escolheu, se Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Vamos ouvir lá a terceira bênção que Paulo está dizendo, irmão. Paulo está se sentindo abençoado. O contexto de Paulo aqui não é um contexto de que ele poderia falar assim: ó, eu não sou abençoado porque eu estou preso. Tem gente que fala assim: não estou passando muito bem não, está bravo, estou passando por muitas provas, muitas tribulações. Quantas pessoas, irmãos, falam para as outras: fulano depois foi para a igreja, parece que as coisas piorou. Meu Deus do céu, irmãos, você é abençoado. Olha o terceiro: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Esse terceiro requisito que Paulo fala de bênçãos, Paulo fala do Espírito Santo. Irmãos, pode te faltar tudo, só não pode faltar o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo é a garantia que no juízo final, quando Deus vier e despejar a ira dele, porque a Bíblia diz que um dia do Senhor será um dia terrível. Aqueles que têm o Espírito Santo não vão sofrer a ira de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo estão selados, irmãos. O Espírito Santo é a garantia de que você vai estar com Jesus, como nós cantamos. O Espírito Santo é a garantia da igreja. O
O Espírito Santo é o combustível da igreja. É com o Espírito Santo que nós conseguimos realmente glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É com o Espírito Santo que a nossa fé não é uma fé fingida. É cheio do Espírito Santo que nós conseguimos realmente glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas obras. É sendo cheio do Espírito Santo. Irmãos, os discípulos, os apóstolos, eles foram testemunhas oculares de Jesus. Eles viram Jesus, eles andaram com Jesus. Mas eu e você, nós somos testemunhas de fé. Nós somos testemunhas de Jesus, discípulos de Jesus, é pela fé. E é somente cheio do Espírito Santo. Não tem como, irmãos, nós glorificarmos a Jesus baseado somente em uma religião. Não tem como. Somente sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Somente recebendo o Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que Paulo vai dizer que se você tem o Espírito Santo de Deus, você recebeu uma bênção espiritual sobre a sua vida. Irmãos, é Ele, é o Espírito Santo que me conhece como o pastor não me conhece. É o Espírito Santo que te conhece, Vandinho, como a Gabriela não te conhece. É o Espírito Santo que te conhece, Cidinha, como ninguém te conhece. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos que buscar realmente ter a certeza, ter a convicção: será mesmo que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu estou cheio do Espírito Santo? E como é que eu vejo isso? É olhando para mim mesmo, irmãos. Não é olhando para os outros, não, é olhando para mim mesmo. Eu postei lá no Instagram lá do Josemar Bessa lá, nossa, tremendo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, irmãos. As pessoas que olham para si e se acusam diante de Deus, se difamam diante de Deus. Eu não sou merecedor, eu sou pecador. As pessoas que entram para dentro do seu quarto e se acusam, apontam os seus pecados, se acusam de forma assim, de dizer: Jesus, eu não mereço a sua presença, eu sou pecador. Irmãos, você é abençoado. E é interessante, irmãos, que o Espírito Santo, Paulo dizendo que ele chega na vida da pessoa quando a pessoa ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e crê no evangelho. Não tem como, irmãos, ser cheio do Espírito Santo sem ouvir o evangelho. Talvez você que me ouve aí na sua casa está ouvindo o evangelho hoje pela primeira vez. Continue ouvindo, que o Espírito Santo vai te encher. Você será uma nova criatura, regenerado de novo. Sabe, irmãos, em nenhum outro você vai encontrar santidade. Você não encontra santidade na religião. Você não encontra santidade em outras religiões por aí afora, não. Você só encontra santidade na pessoa do Espírito Santo. Eu estava comentando com o Vandinho, mas com o Josias, pastor, quando eu vim para a igreja, eu queria o Espírito Santo para ter poder na minha vida, ter sabedoria para pregar, para aparentar ser um homem cheio de Deus e ter, talvez revelar, curar. Mas eu tenho gemido, falando assim: Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida para me andar em santidade. Eu quero o Senhor na minha vida para me andar em santidade, Senhor. Eu só quero o Senhor para isso, para me andar em santidade, para mim ser realmente quem eu falo que o homem deveria ser. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para mim, quando eu estiver sozinho,
realmente sozinho, ninguém está me vendo, eu estarei vivendo uma vida santa, irmãos. Quero o Espírito Santo para isso. Fiquei empolgado quando eu converti, falei, meu Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo era, e irmãos, também manifestações, o fruto do Espírito Santo, mas a maior função dele é santificar a minha vida, é santificar a sua vida, é te tornar um homem santo. Eu me declaro um homem abençoado quando eu penso que eu estava escravo do pecado e hoje eu não estou mais, irmãos. Se você era escravo do pecado, escravo, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Já imaginou que te aprisionava antes e hoje você não comete mais? É o Espírito Santo que tem te dado força, irmãos. E Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito Santo. Paulo está preso, mais uma vez, o contexto dele, irmãos, não é um contexto fácil. Mas ele se sente o homem mais abençoado, porque ele entende, Deus o escolheu. Ele entende que o pecado dele foi perdoado. Ele entende que ele está cheio do Espírito Santo, convertido, nova criatura, nasceu de novo, recebeu um novo coração. Deus escreveu dentro, colocou dentro dele as leis de Deus. Esta é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que recebe um novo coração, procura andar em santidade, irmãos, no temor do Senhor. Então, se um dia alguém te perguntar se você é abençoado e você está em Cristo, entendeu que Deus te escolheu, entendeu que você foi redimido, recebeu a redenção e você tem o Espírito Santo, pode dizer, eu sou abençoado. Não olhe para as suas bênçãos, irmãos, e não garantam, irmãos, bênçãos materiais para as pessoas. Eu tenho falado, o Evangelho não gera dúvida. Contei a experiência de uma pessoa que era líder de célula, estava visitando uma mulher, e o marido da mulher tinha outra mulher. E essa líder de célula ia lá toda semana, 2, 3 vezes, e dizia, seu marido vai voltar para você. Orava, seu marido vai voltar para você. Seu marido vai voltar para você. A pregação dela era essa, pastor. Seu marido vai voltar para você. Seu marido vai mudar. O marido da mulher chega e fala, eu vim buscar as minhas coisas, que eu vou morar com a outra pessoa. E nisso a mulher que pregava, garantia isto, esta bênção, que gera uma dúvida, Deus pode até fazer, irmãos, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é Jesus Cristo. E esta mulher foi lá visitar, e a mulher jogou na cara dela, ué, você não falou que Deus ia trazer o meu marido? Pode ir embora, eu não creio mais nesse Deus. Então, irmãos, cuidado. Você tem que ter ânimo, alegria. Deus tem falado muito no meu coração esta palavra, porque eu, irmãos, muitas das vezes, um dia eu estava abatido lá dentro do meu trabalho, e uma mulher me chamou, falou assim, meu filho, vem cá. Olha só, Deus manda te falar assim, ó, tá vendo os pássaros? Eles não plantam, eles não semeiam, contudo Deus tem cuidado deles. Está vendo os lírios do campo? Olha, nem Salomão em toda a sua riqueza vestiu como a eles. Imagina você, meu filho. Irmãos, e eu chorei de vergonha, porque eu estava me sentindo derrotado por coisas supérfluas. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluias. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero bem dizer o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai renovar pessoas através dessa palavra, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor vai mexer com o entendimento de pessoas. Pessoas vão dar mais valor ao Evangelho, Senhor. Nós damos muito pouco valor ao sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor vai nos restaurar, Pai.
Nós vamos ver voltar a verdadeira canção, a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é Jesus Cristo, irmãos. Você não precisa de mais nada. Se você tem Jesus Cristo, você não precisa de mais nada. Você não precisa mais de motivação nenhuma, não. Se você tem Cristo, irmão, entrega a sua vida para Ele hoje. Uma pessoa estava dizendo lá, reclamando da vida, que não tinha um botijão de gás na casa dele, estava dizendo que queria Cristo. Eu fui lá, dei um mantimento para ele e falei assim: meu filho, chega na sua casa, coloca um tijolo lá, põe uma lenha, bota o fogo, faz o arroz e glorifica a Deus hoje, porque amanhã o Senhor vai cuidar de você. Mas os seus pecados estão perdoados hoje. Hoje, irmãos. Falei, não perde essa oportunidade não, de glorificar o Senhor hoje lá, fazendo uma comida lá no fogão a lenha, no meio do tijolo. Faz lá, alimenta a sua família e dá glória a Deus. Você não precisa de mais nada. Amanhã o Senhor vai cuidar de você. Mas hoje faça isso, irmãos, porque nós estamos cansados, estamos sendo enganados, estamos retrocedendo, estamos parando, porque olhamos mais para as coisas da terra do que para as coisas do céu. E Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros no céu. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Sabe por que muitas pessoas não respondem a resposta de Paulo? É porque a fé delas estão ligadas nas coisas da terra. Só responde como Paulo, só se sente abençoado como Paulo, irmãos, quem realmente morreu para este mundo. Quem realmente, irmãos, está seguro em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei o que vai te acontecer amanhã. Talvez o Senhor pode te tornar uma pessoa rica, abençoada, como os outros falam. Mas hoje o Senhor quer cuidar de você. Amém? Eu quero orar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu quero, meu Pai, te agradecer, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu não tinha condições nenhuma de te escolher, meu Pai. Eu não te buscava, Senhor. Eu não sabia nem orar, Senhor. A minha família nunca me levou para a igreja, Pai. Os meus pais nunca me levaram para a igreja, Senhor. Os meus pais nunca me ensinaram o evangelho, Senhor. Eu nunca tive um lar abençoado, Senhor. Nunca teve uma oração na minha casa, um culto no meu lar. Mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui para o louvor da glória de Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça nós lembrarmos, ó Deus, que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Meu Pai, que pessoas aqui possam receber esta palavra em seu coração. Que pessoas aqui possam entender esta verdade, que o Senhor nos abençoou. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus. Estava ali pensando como que eu queria que essa igreja estivesse lotada de gente para ouvir essa mensagem, irmãos. O eleito, o redimido e aquele que tem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida do Josimar de uma forma especial em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus continue abençoando a sua vida. Tem cantina após o culto, cachorro quente, maionesezinha caseira lá, batatinha palha. Promoção. Quanto que é justo? Justo. R$2?
2 ou 3, tá bom. R$2 com um copo de refrigerante. Vocês que estão falando preço hoje. Amém? R$2 o cachorro quente e 1 litro, não, um copo só. Já estou pedindo até Coca-Cola aí. Amém? Então, em nome de Jesus, passa lá, compra a cantina, abençoe em nome de Jesus. Outra coisa importante: domingo terá café com as mulheres no monte. Amém? Todas as mulheres vai ter café. Vai sair daqui da igreja a partir das 8, amém? E vai ter reunião com os homens aqui, ok? Os homens vêm aqui para a igreja, nós vamos ter uma reunião aqui com os homens, e lá em cima vai ter um café com as mulheres. Curso de batismo normal, tá bom? Vai ter curso de batismo. Então você que está no curso de batismo, vem para o curso de batismo também, horário normal, amém? Vamos agradecer a Deus? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por esse culto, que o Senhor se fez presente, ministrando em nossos corações a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja sempre exaltado, glorificado. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, que saíram das suas casas, e eu tenho certeza que eles não estão voltando da mesma forma. Obrigado, Deus, pela mensagem, obrigado pelos louvores, obrigado por tudo que este culto, o Senhor, fez a Ti nessa noite. Que o Senhor continue nos dando força, graça e derramando a Tua misericórdia. É isso que oramos em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.